Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para gravar para vocês, para falar de um tema muito relevante, na minha opinião, que vai nos ajudar aí ao nosso crescimento, ajudar um pouquinho na nossa caminhada. Vou pedir para você desconsiderar os barulhinhos que você vai ouvir, porque tem gente trabalhando hoje em pleno domingo aqui, numa obra ao lado, e foi exatamente esse barulho que me acordou de manhã, bem cedo, desses construtores, que me fez querer abordar esse tema. A vida é uma construção, como eu já falei, e às vezes a gente esquece qual é o nosso papel, né, nessa construção. E eu quero falar hoje para vocês sobre o benefício da assistência espiritual no desenvolvimento humano. E principalmente para nós que sofremos de doenças crônicas, nós precisamos sempre enfatizar essa importância, porque é cientificamente comprovado que a espiritualidade, a fé, o crer em Deus, o crer em algo superior é extremamente importante e salutar nesse processo de tratamento e cura. Já ouviram com certeza inúmeros relatos da cura pela fé, exatamente isso, porque a fé ela mexe com o nosso psique, e eu quero falar exatamente sobre isso. Você concorda que nós somos uma tríade, certo? Corpo, alma e espírito. E nós, enquanto espírito, nós precisamos de uma experiência para chegarmos à maturidade. Mas essa maturidade é diferente daquela onde os anos vão se passando, nós vamos ficando mais velhos. É a maturidade espiritual, a nível de consciência, que vai nos ajudar, nos auxiliar, nos acompanhar no progresso e no processo da vida. Quando a gente cuida do nosso espírito, a gente acaba, consequentemente, tratando a nossa alma e, com isso, projetando saúde para o nosso corpo. Eu hoje consigo ampliar a minha visão a respeito disso, porque antes eu achava que estudar muitas escrituras, de pregar, ministrar, falar de Deus, isso era tratar o espírito. E eu fazia isso de boa fé, de boa consciência, isso ajudou muitas pessoas, porque as pessoas que ouviam as coisas que eu falava, absorviam aquilo e colocavam na sua vida de alguma maneira, e isso auxiliou muita gente. Como para outras, não teve efeito nenhum. Só que ao longo dos meus mais ou menos aí 20 anos de caminhada cristã e 10 à frente de um ministério, eu sempre estive muito preocupada com isso, em fazer o que é certo, em tentar ajudar as pessoas a crescerem, a amadurecerem espiritualmente. Mas hoje, fora desse contexto, não que eu esteja fora da fé e nem da igreja, mas assim, hoje eu tenho um dinamismo vivencial totalmente diferente, totalmente aberto aos conhecimentos que antes ficavam limitados àquele espaço físico, tanto do templo quanto da minha casa. Hoje não, hoje eu consigo abrir os meus olhos e ver o que é realmente esse cuidado espiritual. Não é aquela coisa daquela obrigação que eu tinha de ter que ficar ali apacentando, né, as ovelhas, de estar aconselhando, de estar sempre ali ajudando, amparando. Esse é o papel que a gente desenvolvia, mas hoje eu vejo, quando eu fiquei doente, que eu precisei parar, eu tive que eu vejo assim que Deus me desacelerou no tocante ao cuidado alheio para cuidar de mim,
eu comecei a perceber que realmente, quando a gente está doente, a gente acaba adoecendo pessoas. E quando isso aconteceu, Deus me tirou de cena. Eu entendo hoje dessa forma. Foi muito doloroso para mim no início entender, compreender dessa forma, mas eu vejo que eu estou sendo tratada. E a partir do momento que eu comecei a abrir os meus olhos para isso e abrir o meu coração para isso, eu comecei a projetar saúde para o meu corpo e comecei a melhorar. Eu sempre falo, né? Porque as pessoas não acompanham todos os vídeos, mas se você nunca viu nenhum vídeo meu, eu adquiri várias doenças de 2016 para cá e vinha lutando muito, muito e assim, quase morte. E foi um tempo da minha vida, da minha história, muito difícil de compreender, e aí veio a depressão, além das doenças físicas, veio as doenças emocionais que já estavam instaladas ali por inúmeras situações que eu já tinha passado, mas eu camuflava aquilo atrás da fé, sob o manto da fé. E, na verdade, quando o espírito tá doente, a alma ela entra no estado de desequilíbrio. E quando a alma entra nesse estado, isso começa a gerar as doenças físicas e psíquicas. Então foi assim, uma bola de neve, aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, ao ponto que eu achei que não ia mais resistir. Só que eu aprendi por vários líderes, né, religiosos, que nós temos que ser dependentes de Deus. E eu ensinei isso durante muito tempo, mas o que faltou, eu acho, é entender, é compreender como que se dá essa dependência de Deus. No finalzinho do exercício do meu ministério, que eu já estava bem debilitada e eu não estava mais conseguindo desempenhar esse papel, eu comecei a compreender o que é dependência de Deus. E dependência de Deus não é aquilo que a gente fica aguardando as coisas acontecerem, a gente ora, a gente busca. Não é bem assim que funciona. Falta compreender de fato o que é dependência de Deus. Lembra que a gente está aqui falando do benefício da assistência espiritual para o nosso desenvolvimento humano. Se você tem mente aberta, fica comigo até o final. E aí, não me ensinaram que essa experiência que nós temos que adquirir, ela é a nossa própria custa. Por quê? Porque ficava projetando para Deus aquilo que, na verdade, é de nossa responsabilidade. E eu acredito que eu sofri muitos conflitos por conta dessa visão também que eu não concordo. Eu não concordo que dependência de Deus é você ficar projetando para ele a responsabilidade dos seus atos, de que você tem que aguardar as coisas acontecerem para ver se é da vontade de Deus ou não. Eu quero adquirir alguma coisa, eu quero um relacionamento novo, eu quero um trabalho novo, eu quero uma vida nova, e aí eu faço um propósito de oração, de jejum, e estabeleço um tempo, que é muito comum isso nas igrejas, estabeleço um tempo, e se acontecer de determinada forma, é da vontade de Deus. Se não acontecer daquela forma, é da nossa vontade. Mas essa receita não foi Deus quem nos deu. Isso foi o homem que estabeleceu. E sim, a maioria das igrejas por onde eu passei fazem dessa forma, são os chamados propósitos com Deus. E hoje eu tenho uma certeza de que quando eu enfrentava esse conflito de não concordar com esse tipo de coisa, tanto que eu nunca estimulei isso, eu sempre busquei orientar a respeito da responsabilidade individual de cada um. Eu comecei a perceber agora que eu não estava de todo errado. Tem alguma coisa que
a mais nessa dependência. E aí a gente lembra daquela questão da cooperação. Então, qual é o meu papel? É só orar e esperar? Não, gente. Essa experiência ela deve ser adquirida pelas nossas próprias ações, pelas nossas próprias escolhas, pelas decisões que nós fazemos. E isso faz parte do livre-arbítrio. Por que que as pessoas insistem em tolir o livre-arbítrio das pessoas? Nossa, o livre-arbítrio é aquilo, você pode tudo, embora nem tudo te convém. Você que vai decidir até onde você deve ir e vai arcar com essa responsabilidade. Você vai assumir as suas decisões, as consequências das suas decisões e escolhas que você fez. Então, nós precisamos entender que é necessário que nós exercitemos a nossa força de vontade, a nossa determinação, porque, do contrário, gente, nós nunca vamos atingir a maturidade, jamais. Nós não vamos aprender a lidar com os nossos problemas, com as nossas aflições, com as nossas doenças. Nós não vamos. Nós vamos começar a questionar a Deus sempre por quê, por que está acontecendo isso? Eu vou à igreja, eu faço, eu aconteço. Gente, passou da hora. Nós não estamos vivendo mais o Antigo Testamento. O Novo veio, não foi para revogar, mas foi para ensinar o papel do homem nessa relação ser e divino. Então, tem gente que se esconde atrás da proteção divina para permanecer infantilizado, aquela criança dependente que precisa ser carregada. Vou dar um exemplo. Enquanto nós somos crianças, nós precisamos do nosso pai para atravessar a rua, porque senão nós podemos sofrer um acidente, ser atropelado, aquela coisa toda. Mas à medida que nós crescemos, nós recebemos orientações. Nosso pai vai falar, olha, para você atravessar a rua, você tem que atravessar na faixa de pedestre, você tem que olhar de um lado para o outro, você tem que esperar o sinal ficar vermelho para os carros e abrir o sinal verde para o pedestre. Você aprende na escola a mesma coisa. Essas orientações elas vão sendo incutidas na nossa mente, certo? E aí, à medida que nós crescemos, nós vamos começar a colocar em prática essas orientações. E aí, eu quero usar essa analogia para dizer que é assim na vida espiritual. Até certo momento, nós precisamos desse Pai segurando na nossa mão para nos ajudar a atravessar as aflições, atravessar as dificuldades, porque nós não temos maturidade espiritual para compreender a situação na qual nós estamos passando. Mas chega um momento que, se você buscar desenvolver o seu lado espiritual para tratar suas emoções, você vai ser capaz de sozinho, não que ele não esteja lá, mas é como se ele estivesse do outro lado da rua, dizendo assim, pode vir. E aí você consegue sozinho enfrentar os seus medos e atravessar uma rodovia chamada vida. Assim é na nossa vida espiritual. Só que, infelizmente, os templos, eles estão ensinando as pessoas a ficarem o tempo todo de mão dada com Deus. Quando, na verdade, nós precisamos aprender a enxergar Ele do outro lado, né? Para a gente conseguir ir até Ele. Para que depois disso nós possamos dizer que nós vamos começar uma caminhada juntos, uma evolução, um crescimento, para alcançar a maturidade, para que aí sim, num outro vídeo eu vou explicar, vou falar sobre isso, o Espírito habite nesse templo. Como que o Espírito vai habitar num templo que ainda não foi construído?
Ou se foi construído de qualquer maneira. Complicado. Traga à memória aquilo que te dá esperança. É assim, quando nós estamos diante do tráfego da vida, o Senhor está do outro lado da rua dizendo o seguinte: traga à memória aquilo que te dá esperança. Ou seja, relembre aquilo que eu já te ensinei, que você vai conseguir atravessar. Eu não preciso ir aí. Eu não preciso pegar na tua mão. Eu não preciso te carregar no colo. Você é capaz. É só trazer à memória aquilo que te dá esperança. O que me dá esperança? Que se eu fizer as coisas do jeito que tem que ser, do jeito que eu fui ensinada, eu vou conseguir ultrapassar aquele limite sem qualquer problema. Tem gente que se esconde atrás do pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Nossa, é o que eu mais ouvi durante a minha caminhada, gente. Aí faz propósito, faz jejum, faz semana de campanha, faz, sabe, a campanha no SESC, não sei o quê. E acho que isso é suficiente, porque as coisas vão acontecer quando, na verdade, querido, a máxima desse pedir, dar-se-vos-á, buscai e achareis, é o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso. Não tem como. Eu quero que você entenda o seguinte: quando você vai buscar a maturidade espiritual, você vai estudar, primeira coisa. Você vai pesquisar, você vai se empenhar, tá? E eu fui pesquisar, eu tô passando a mão assim porque o meu lupinho tá ativo e eu tô toda me coçando, mas não liga não. Eu fui buscar no original o significado da palavra pedir. Pedir vem do latim petere, que significa tender para determinado objetivo. Nós temos que nos inclinar para um objetivo e não nos tornarmos pedintes apenas. Dá para notar a diferença? Quando você tende para qualquer objetivo, e tender significa se voltar, ir em busca, o seu cérebro, ele te estimula a ir em busca daquilo. Então, quando você não faz isso, quando você não tende para nenhum objetivo, o meu objetivo hoje é meu crescimento, é a minha maturidade espiritual e minha melhora física, né? Talvez não seja curada, mas a melhora da qualidade de vida, pelo menos. Esse é o meu objetivo momentâneo. Mas se eu não tender para esse objetivo fazendo a minha parte, eu vou ficar com as vãs repetições. Eu vou ficar só aguardando cair do céu, aguardando e clamando pelo milagre. Gente, a gente não está mais no Antigo Testamento. Vamos lá, vamos correr atrás, vamos fazer a nossa parte. Eu falei que, como fibromialgia, que é uma das doenças que eu possuo, que era impossível eu conseguir me locomover, e hoje eu tô aí, ó, fazendo academia, fazendo jump, buscando, caminhando, fazendo ciclismo. É possível. Isso é tender para um objetivo e cooperar para que aquele objetivo aconteça. E buscar, gente, significa ação, procura, pesquisa. Então, quando você pesquisa, você procura, você acha, por isso, buscai e achareis. Por isso, porque você vai em busca daquilo, vai procurar, vai pesquisar, vai se informar, vai estudar, porque foi atrás disso, sabe? Você foi em busca disso. É a lei do retorno. É a lei do retorno, é a lei da causa e efeito. À medida que você sai da inércia e faz a sua parte, você sente a reação àquele estímulo. Eu faço alguma coisa e eu recebo
alguma coisa. Independente, querido, da sua religião, eu quero que você saiba o seguinte: o seu lado espiritual, ele precisa ser esclarecido, ele não pode ser bitolado, ele não pode ser fechado a uma única possibilidade de alguém que falou para você. Você precisa pesquisar em fontes seguras, fontes de qualidade, de pessoas que são referência. Porque assim, quando está claro o propósito da nossa vida, a gente passa por ela com menos pesar. E a morte deixa de ser o medo maior do ser humano, porque nós passamos a ter a convicção de que ela não é mais o fim da vida. Na verdade, ela é o fim de um ciclo e início de outro. Agora, eu te pergunto, imagina se Deus, ou a espiritualidade, seja como você queira chamar, tivesse nos dispensado do exercício da busca, da escolha, da decisão, de ir. Ele falou, vai e dê fruto. Vai. Imagina se ele tivesse falado assim, fica aqui sentadinho, não faz nada não, que eu vou fazer tudo por você. Você já viu uma pessoa doente, acamada? Ela pode ser mais forte que for. Com o tempo, se ela passar semanas, meses, tem gente que já ficou anos acamada. Ela vai perdendo massa muscular e ela vai perdendo toda aquela força que ela tinha da musculatura, e o corpo dela vai não só perdendo a musculatura, como vai se atrofiando. Por isso que Deus, na pessoa de Jesus, sempre fala assim, vai, faça, busque, sabe? Para que nós não fiquemos atrofiados. E às vezes as mentes das pessoas religiosas ficam tão atrofiadas que a musculatura espiritual, digamos assim, começa a se perder. E aí ela não consegue se reger mais pelo conhecimento e ela começa a se reger então pelo dogma, porque o dogma é só eu imitar o que o outro está fazendo. Por isso que tem lugares que você vai, as pessoas falam iguaizinhas, elas se vestem igual, elas falam igual, elas agem igual, elas cumprimentam igual, elas não são livres. Porque elas não, o princípio norteador dela não é mais a espiritualidade, é o dogma religioso que impôs uma condição para que ela se enquadrasse naquele grupo. E, gente, buscar significa trabalhe. Trabalhe e produzirás. Quando você planta, você colhe. É a lei da causa e efeito. Eu já falei isso. Comecei a melhorar à medida que a minha mente tem se expandido. Eu olhando aqui, 2016, 2017, 2018, até meados de 2019, eu estava totalmente atrofiada, fisicamente falando. Muito limitada, muito debilitada. E com isso, a depressão, óbvio, ela veio com força total e até chegar ao ponto extremo, como eu já falei em outros vídeos. Mas eu comecei a melhorar a partir do momento que eu comecei a expandir a minha mente e compreender qual é o propósito disso tudo. Porque tem que ter um propósito. Sempre tem um propósito. E hoje eu entendo que estar alicerçado na fé vai muito além do que ser constituído dos rótulos que eu tinha, ou das práticas dogmáticas que as pessoas insistem em praticar, que só induzem à ignorância. Eu compreendi que o papel de cooperador é fazer a minha parte no progresso da minha vida. Ontem eu estava
no local público, mas estava tendo uma ministração. E eu ouvi uma coisa interessante que às vezes a gente sabe, mas passa despercebido, né? E o Salomão do reggae falou assim: Deus cria a partir do nada e nós criamos a partir dele. Exatamente isso. Ele nos dotou de inteligência, de força, de capacidade para aprender. Nós estamos aptos a alcançar a evolução, o crescimento e devemos criar a partir dele. Criar a partir dele é a consciência máxima. Deus é a consciência máxima. E ele sendo consciência máxima, ele colocou em cada um de nós uma porção de consciência. Agora tem gente preferindo a ignorância do que a consciência. E aí sofre as suas dores com as suas lamúrias e fica só naquele salmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. Mas na prática, querido, tá desesperado. Na prática não é assim que funciona. Na prática, o medo da morte vem todo momento. Então, quando eu aprendi que cooperar é como se ajuda o céu que o céu te ajuda, não que o céu, que Deus precise de ajuda, mas ele nos colocou aqui para ser cooperadores, colaboradores dessa construção. Então, não se entregue ao sofrimento. Lute, faça a sua parte, lute, faça o tratamento que você tem que fazer, busque as alternativas que você tem que buscar. Não se revolte com a sua situação, porque a revolta é um sintoma de uma alma desequilibrada. Não se revolte, não. Procure os meios alternativos para você sair dessa situação. Eu tenho buscado, tenho encontrado. Não desanime frente às suas provações, pois elas são necessárias, fundamentais, para que você alcance o aprendizado. As provações, ela vem para poder mostrar para você que você já alcançou um certo grau. Assim como numa escola. Talvez você esteja lá no ano inicial do seu aprendizado. As provas vêm em níveis, desculpa, em níveis de acordo com o nosso crescimento. Cada vez que você alcança um degrau maior, maior é a sua aprovação. Isso para te tornar ainda melhor. E quando você compreende isso, você consegue gerenciar a sua vida, as suas dores e tudo aquilo que te cerca com sabedoria. Essa é a minha sabedoria do dia para você. Que você tenha uma semana abençoada, que você seja luz e que procure alcançar essa maturidade espiritual e enxergar que a importância do desenvolvimento espiritual para a sua melhora, para o seu crescimento, para a sua vida, subir, tá bom? Beijo de luz para você, que Deus te abençoe.